Olá, hoje realizamos a 8ª edição do programa Magistratura e Sociedade, uma iniciativa da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, com o objetivo de inserir os magistrados em diálogos entre o direito e as ciências sociais, que o completam como forma de conhecimento e reflexão social e também humanitária para julgamento de demandas do Estado e da sociedade civil. Para o diálogo de hoje, recebemos o professor dos professores, Mário Sérgio Cortella, mestre e doutor em filosofia, estudioso das obras de Dostoiévski, Cervantes e Sá de Queiroz, professor de ética social, metodologia científica, problemas filosóficos e teológicos, do homem contemporâneo no ciclo básico, teoria do conhecimento, dentre outras obras da ciência social. Na atividade administrativa em São Paulo, atuou como consultor na área de saúde e também na área de educação, além de secretário do município. Escritor, desde 88, quando lançou o livro intitulado Descartes, A Paixão pela Razão, é autor de inúmeras obras, entre as quais A Situação Atual da Educação no Brasil, A Escola e o Conhecimento, Não Nascemos Prontos, Qual a Tua Obra, Inquietações Propositivas sobre Gestão, Liderança e Ética, O que a Vida me Ensinou, Viver em Paz para Morrer em Paz. E destaca os meus preferidos, Viver em Pensatas Pedagógicas e Pensar Bem nos Faz Bem. Hoje é um momento de júbilo para a escola, para o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, uma imensa satisfação pessoal, diria, uma realização de um estudante de Ciências Sociais em conhecer a sua maior referência em vida. Conosco a professora Liliane Capilé, professora da escola e da Universidade Federal, mestre e doutora em Política Social e pós-doutora em História. Registro aqui a ausência do juiz Gonçalo Barros Antunes, que é o responsável pelo programa. Por razão de saúde, estou aqui substituindo. Seja muito bem-vindo, professor Cortella. Nós estamos aqui ávidos em ouvi-lo e desejamos oportunamente tê-lo da forma presencial. Que bom, que bom. Que bom que nós somos capazes de nos juntarmos, todos e todos, para proteger o futuro, pensar na harmonia necessária, na paz social que a gente tem como objetivo. E depois de tantos elogios, né, eu sempre me lembro de um estupendo mato-grossense, nascido em Cuiabá e que faleceu em Campo Grande, um homem que viveu até quase os 100 anos de idade, formado em Direito, o fazendeiro, poeta Manuel de Barros. E Manuel de Barros dizia: tenho o privilégio de não saber quase tudo. Tenho o privilégio de não saber quase tudo. E é claro, quando nós nos juntamos numa escola, 3 professores, 2 professores, uma professora, é gostoso a gente lembrar o quanto que só é um bom ensinante quem for um bom aprendente, né? E nesse sentido, os afagos feitos, eles são muito bem recebidos, é sempre gostoso tê-los e, claro, né, a possibilidade de abrirmos a cabeça para saber o que a gente ainda não sabe. E é nessa condição que eu também cá estou. De novo, o Manuel de Barros, tenho o privilégio de não saber quase tudo. Maravilha. Eu vou passar para a saudação e também para a primeira indagação a palavra para a professora Liliane. E, na sequência, ingresso com algumas indagações, professor, com recortes voltados ao judiciário, à magistratura e ao juiz. Professora Liliane, muito bem-vinda. Obrigada, bom dia de novo. Bom dia, professor Cortella. Eu quero dizer que é um prazer tê-lo aqui, é um luxo estar com você nesse momento. É muito bom ter um professor na sua condição de ser ouvido, de ser uma pessoa que, de certa forma, influencia esse país inteiro. Então, quero dizer da minha felicidade por estar participando aqui nesse dia tão importante. Não só para a magistratura, mas penso que para o Estado de Mato Grosso. O desembargador Marcos Machado tem feito muitas iniciativas nesse sentido. Eu acho que
que a história vai nos contar depois o que aconteceu a partir dessas iniciativas tão bacanas. Mas, professor Cortella, além da minha felicidade, eu queria muito lhe ouvir em algumas questões que eu considero importantes, e eu vou começar com uma questão bem grande. Queria que você falasse um pouquinho, ou muito, se for o caso, do que se espera para a humanidade depois da pandemia e dessa guerra inusitada, né? Então, não que a gente não soubesse que ela poderia vir, mas o que a gente pode esperar para a humanidade a partir dessas, vamos dizer assim, rupturas que acontecem no início do século XXI. Então, o que a gente, como humanidade, o que nós podemos esperar dessas situações? Obrigada. Professora, dependerá da nossa inteligência, isto é, da capacidade coletiva de nós não perdermos a condição dessa mesma vida. Nós não somos proprietários da vida, nós somos usuários compartilhantes dessa vida. O que significa que o maior risco é a suposição de uma invulnerabilidade da nossa parte enquanto humanidade, e, por outro lado, com o fato de nós admitirmos algumas situações como sendo corriqueiras, e elas não o são. Por exemplo, embora nós tenhamos, por exemplo, guerras em várias estruturas, em vários momentos, e nós temos não só esta, né, momentânea, mas outras que são concomitantes, elas não deveriam ser entendidas, né, como corriqueiras, ao contrário, deveriam sê-lo no campo daquilo que é exceção, né? Por outro lado, nós olhamos hoje o nosso dia a dia e entendemos o quanto nos enganamos em larga escala quando supusemos, digamos, até o final de 2019, que estávamos já defendidos e a humanidade teria a capacidade, o poder, né, e a autorização até para fazer o que desejasse. Nós tomamos um susto imenso, eu digo com frequência, durante décadas mais recentes, se imaginava que qualquer ameaça à nossa vida, à vida humana, ela viria de fora, viria, né, do espaço. Aliás, foram preparadas até estruturas de suporte, né, para impedir que o meteoro, né, que um asteroide tivesse a capacidade de nos atingir. Quem diria, né, que nos 2 anos mais recentes a gente se depararia com algo que veio à tona a partir daqui mesmo. E, evidentemente, que nós sairemos desse momento, se tivermos inteligência, como lembrava no ponto de partida, para imaginar que ninguém se salvará sozinha ou sozinho. De maneira alguma podemos imaginar ou supor que haverá alternativa individual. A única possibilidade é a gente substituir o horroroso, cada um por si, Deus por todos, né, por um urgente, um por todos e todos por um. Né? Quando a gente pensa, né, quando os latinos diziam, e isso entra no campo do direito em vários momentos, ex pluribus unum, né, um por todos e todos por um, existe aí uma percepção do forte apelo que a ideia de humanidade carrega. Eu sou da área de filosofia, eu não tenho tantas ilusões em relação, né, à ideia da nossa sobrevivência a qualquer custo. Eu acho que nós somos uma espécie, em vários momentos, muito tola, né, por supormos, claro, em larga escala, a nossa invulnerabilidade que eu antes lembrava. Por isso, acho que quando a senhora pergunta, bom, o que podemos esperar, o que podemos construir? Se nós tivermos inteligência, né, suficiente como humanidade para romper algumas arrogâncias, retirar de cena certas petulâncias que a nossa espécie, né, se arvora, eu acho que a gente tem, né, alguma alternativa. Eu gosto muito, e aí concluo, de uma expressão do Milor Fernandes, estupendo, escritor, pensador, um multiartista, né, carioca, quando, ao perguntavam a ele, professor, o senhor acredita em vida, né, inteligente fora da Terra? Ele dizia, claro que eu acredito. A maior prova de que existe vida inteligente fora do nosso planeta é que eles nunca vieram para cá. Certo? Então, esse tipo de ironia trazida por Milor Fernandes mostra o quanto nós somos capazes de maravilhas imensas e de tolices profundas. Como nós somos capazes de, em menos de um ano, atingir algo que era uma estrutura vacinal
no planeta, que não se conseguia antes em menos de uma década, com a colaboração, a cooperação, mas somos também capazes de esquecer rapidamente que essas coisas nos atingem e, de novo, ficarmos distraídos. E eu disse por último, mas eu não queria perder uma ideia. Como se diz no Mato Grosso, e de maneira geral o povo da roça fala, não dê asa à cobra. Não dê asa à cobra. A cobra por si, né, ela já pode arriscar para nós alguma coisa. Se a gente der a ela asa, tudo ficará mais complicado. Talvez essa orientação deveria ter sido dada à fonte da vida humana, assim, não dê asa à cobra. Muito bem. Professor Cortella, eu vou pegar um gancho nessa resposta, especialmente destacando a soberba, a autossuficiência, ou pelo menos a compreensão de ser absoluto, que é um dos grandes defeitos do juiz, ou na conduta do juiz. E eu gostaria de trabalhar com o senhor uma questão que me aflige, porque eu sou filho de juiz. Eu nasci com 9 anos de idade, cresci dentro da magistratura, passei 18 anos no Ministério Público, estou no tribunal há 11 anos, e eu percebi uma crise de credibilidade do juiz. Eu não sei se posso dizer que é uma falta de confiança da sociedade ou um conflito decorrente do desrespeito à autoridade, o não reconhecimento de uma autoridade. Tanto é que as decisões judiciais, elas não são só criticadas, elas são esculhambadas, precisa até o uso da força em algumas situações, da chamada coerção. E isso também, me parece, está relacionado ao próprio tratamento, a relação que o juiz tem com a sociedade. Mas eu não sei se é só isso. Eu gostaria de ouvi-lo a respeito dessa credibilidade social que envolve a autoridade, a própria identidade da sociedade, a um juiz que a julga. Nós temos de olhar, acho que, 2 aspectos que são muito densos nisso que o professor traz à tona, ainda mais com a experiência que tem longa dentro daquilo que é chamado de o campo dos operadores do direito, né? Nessa perspectiva, um dado é que nessa nossa era tecnológica e técnica, em que a resolutividade ela é um critério de avaliação, isto é, aquilo que eu quero é a instantaneidade, a simultaneidade, a conectividade e, é claro, a resolutividade. Nesse sentido, quando qualquer pessoa, nós inclusive, queremos avaliar alguém que nos presta um serviço, público ou privado, nosso primeiro foco de atenção é se aquilo é resolutivo e é imediato, né? Nós não temos mais tempo e nem temos mais capacidade de compreensão de situações que sejam mais demoradas. O campo do direito, especialmente dentro do judiciário, ele tem o seu tempo, né? Tem seus ritos processuais, tem seus modos de presença dentro da sociedade que são pouco cirúrgicos, né? E nós hoje temos muito mais uma cultura na qual a intervenção cirúrgica, a cirurgia bariátrica, ela é muito mais eficaz do que uma dieta balanceada, a prática cotidiana de exercícios, né? E eu estou fazendo essa analogia para imaginar que nem em todos os campos do judiciário se tem a mesma avaliação, né? Você e eu sabemos o quanto, a professora também, né, algumas áreas do judiciário que tem uma avaliação um pouco mais positiva, no sentido de respeito, por conta até da percepção de resolutividade, né, e, portanto, de uma resposta que é aquela clássica do não só não tarda, como não falha. Né? Não só não tarda, como não falha. Nesse sentido, esse lado avaliativo que a gente faz em relação a serviço de provimento de internet, né? A velocidade de dados, a entrega de um restaurante. Quem diria? Eu nasci em Londrina, no norte do Paraná, sou caipira, autêntico, pé vermelho, que é o nome que nós nos damos lá por causa da cor da terra, vivi lá até 13 anos e vim para São Paulo. Quando eu cheguei na cidade de São Paulo com a família, em 1967, a gente tinha uma coisa incrível, dava para pedir uma pizza pelo telefone. E ao pedir uma pizza pelo telefone, ela demorava apenas 1 hora para chegar. Isso foi um avanço inacreditável. Ora, hoje, essa mesma circunstância seria avaliada por mim
quanto ao prestador daquele serviço como uma perda de competência. Por isso, há esse campo, né, de uma imediaticidade, de uma resolutividade, como eu lembrava, que serve como critério de avaliação na medicina, no serviço que a gente compra, na entrega de um produto. Há um outro lado, que é um certo desmanche daquilo que é a ideia de autoridade, de fato, como sendo a legitimação de pessoas que tenham a capacidade de, em nosso nome, né, exercerem, né, o poder. Isso se deve a várias coisas, uma delas, né, uma degradação das estruturas institucionais em vários momentos da nossa história, em que o desrespeito ele foi entendido como sendo parte, né, do processo, esquecendo algo que o grande Karl Popper sempre lembrava no famoso dilema, né, da tolerância: é preciso ser intolerante com os intolerantes, porque se nós formos tolerantes com os intolerantes, eles usarão a tolerância para destruir a tolerância, né? E, nesse sentido, a recusa a esse tipo de demolição ela é necessária e, claro, dentro disso, de uma certa tibieza, né, da autoridade, advém um distanciamento, sim, em várias situações, do que é a magistratura de uma parcela da sociedade. Isso não é exclusivo da magistratura. A área acadêmica, a professora sabe, eu também, ela também criou um fosso, né? Quando a gente usa, em relação à universidade, a noção de torre de marfim, em que nós, né, da área de filosofia, ciências sociais, história, que a gente fica se dedicando, né, a grandes estudos, pesquisas, mas que nem sempre se aproxima do cotidiano das pessoas, isso cria, sim, um fosso. Nesta hora, uma escola de magistratura ou um diálogo como esse agora tem também a tarefa de fazer uma aproximação, né, da cidadania ativa daquilo que é, né, a formação de quem está nesse campo, né, no modo mais especial, né, da magistratura em si. Então, acho que há uma conjunção de fatores, não é, né, um único passo, mas nós não podemos deixar de lado que não houve ainda, por parte da estrutura de poder público, uma organização do judiciário que o colocasse ao lado de outras, né, estruturas de prestação de serviço que têm uma agilidade, que tem um tempo que é menos, né, menos moroso, tudo aquilo que, em princípio, sem que a gente descuide do equilíbrio, da parcimônia, daquilo que é justo como um tempo que precisa de maturação para a série de rituais que eu antes lembrava, mas, por outro lado, que ele ofereça à sociedade a ideia de que não adianta eu querer resolver por mim mesmo, porque qual é a lógica? E aí concluo, é melhor eu fazer justiça com as minhas próprias mãos. E é óbvio, como sabem muito bem, justiça com as próprias mãos não é justiça, é vingança, né? Portanto, sai do patamar direto em que isso se coloca. Então, acho, professor, que tem essa série de coisas, mas que, se a gente tem nitidez do diagnóstico, os passos para que haja uma alternativa, né, que seja eficaz, eles já começam a ficar, claro, muito mais nítidos. Muito bem. Professora Liliane. Professor Cortella, um pouco a esse respeito do que o senhor falou de cidadania ativa, eu tenho visto nas suas entrevistas um termo que eu gostei muito, fiquei pensando nele, que é a questão do democraticídio, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa questão da possibilidade da cidadania ativa a partir do judiciário, a partir do papel do juiz, e a democracia nessa situação, porque eu acho que as coisas andam juntas aí, né? Então, queria te ouvir um pouco a esse respeito, da nossa possibilidade ainda de democracia e do papel do juiz nessa democracia. Professor, se a gente olha, nós estamos, né, em 522 anos de fundação. Esta nação, tal como hoje é conhecida, tem 522 anos de história. A tua área conhece bem, sabe isso. Mas nesses 522 anos, o tempo
em que nós tivemos, de fato, uma organização que é a democracia entendida como uma participação ativa da comunidade de convivência, ela não chegou a 10%, né, desse período. Eu não quero lembrar em exagero o período pré-republicano, mas mesmo na República, né, se nós pegarmos aí desde 1889, o que entendemos como um período democrático, ele é bastante limitado, né, nesse tempo todo. O que significa que, como eu lembro, a gente tem um pouco afeto pela democracia, pouco cuidado, à medida em que, inclusive, ela nem fez parte da nossa habitualidade. Se hoje, eu que sou mais idoso, disser, por exemplo, a jovens de 20 anos, 25, né, que a democracia é uma conquista que foi árdua, né, para estruturar a vida, né, da nação, isso está tão distante, né, do cotidiano das novas gerações, que parece conversa de quem viveu a Segunda Guerra Mundial e começa a mencionar a carência que existia, etc. Né? Parece meio óbvio a democracia, e ela não é, ela necessita, né, de um tipo de esforço cotidiano. Aliás, usando a antiga frase atribuída ao general Uribe Gaspar Dutra, eleito pelo voto, né, ele dizia que a democracia é uma plantinha frágil que a gente tem que regar todos os dias. Todos os dias. E é claro, como sabe a professora, sabe o professor, democracia não é ausência de ordem, democracia é ausência de opressão. Ela não é ausência de ordem. Aliás, a ausência de ordem, né, a ausência de regra, levaria a um Estado que seria danoso para o conjunto coletivo. Mahatma Gandhi lembrava isso, olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. Aí, nesta hora, claro, né, a democracia e a magistratura, elas têm um vínculo forte, porque, primeiro, né, um magistrado, uma magistrada é, antes de mais nada, é um cidadão, uma cidadã, e tem, portanto, seus direitos e deveres, entre eles, cuidar desse modo de organizar a vida para que haja dignidade, para que haja harmonia, para que haja respeito recíproco, né? E nesta hora, evidentemente que um magistrado, uma magistrada não pode ter, né, de modo algum, uma participação de natureza ideológica sectária, isto é, não pode ter uma adesão exclusiva a uma parcela da sociedade, mas de maneira alguma também pode se ausentar dos debates da contribuição que tem de ser feita. Há uma frase antiga que eu digo com frequência: os ausentes nunca têm razão. Os ausentes nunca têm razão. E, claro, sem dúvida, em alguns momentos, colocar-se, né, lateralmente ao que está acontecendo é ser cúmplice do resultado, mesmo que ele não seja desejado. Daí, e aí sim eu fecho, né, eu não tenho dúvida que, se a gente olha a magistratura como uma atividade de serviço público, se ela é e deve ser o serviço público, essa cidadania ativa se dá com a melhora e a competência, a habilidade, a perícia daquilo que se faz. A perícia, a competência e a habilidade no campo da magistratura é um dever ético. Não é uma questão funcional, estrito sensu, e não é estritamente no campo da deontologia, né? Não é apenas a moral do dever, mas é uma questão que ultrapassa esse campo. Afinal de contas, lembrando algo que de alguma maneira une, né, também a nós três, né, a expressão ma, né, no sânscrito significa aquilo que é mais elevado, mas não o mais elevado porque empina o nariz acima, né, das outras pessoas, mas porque está a serviço, e isso coloca num patamar magno, magistrado, magistério, magnífico, ou, no caso do mundo em que também o sânscrito entrou, na Índia, o Mahatma, tudo aquilo que eleva. O que nos eleva é a capacidade de usar um poder que serve, e não que se serve. A cidadania ativa de um professor não é idêntica à cidadania ativa de um magistrado, de uma magistrada. Não é idêntica, ela é assemelhada. Por quê? Porque são campos diversos, né, de atuação. O que não pode haver, claro, é a omissão, né, é a incapacidade de presença. Não é o tomar parte como partido. Isso é uma escolha que a pessoa poderá fazê-lo se estiver dentro da sua autorização funcional, mas é não se omitir em relação àquilo que é necessário, né, que seja feito, porque do contrário, como diria a minha avó, fica muito feio.
Professor, todas as demandas ou problemas que são levados ao judiciário, que eu venho me dedicando, preocupando, e por isso uma opção pela área criminal, embora a minha origem, vinda do Ministério Público, também a justifique, é com a violência. Nós temos hoje, como o senhor bem colocou, com o avanço tecnológico, situações que estão sendo visualizadas pelos juízes antes da demonstração da prova, que estão em redes sociais, chega por WhatsApp. A matança, eu sei que o senhor conhece Mato Grosso há muito tempo, ela continua não só aqui, independente da sua geografia, está nas ruas de São Paulo, onde o senhor vive, e eu tenho colocado isso como uma bandeira dentro da magistratura, como uma forma, seja de contenção ou de relativização com a atuação mais rígida, mais preparada, mais organizada, mais racional. E, ao lado disso, inclusive, eu enxergo algumas necessidades, como, por exemplo, rever o Tribunal do Júri, que, embora secular, uma instituição tradicionalíssima, coloca 7 leigos para julgar hoje mandantes, integrantes de crime de homicídio, mas que integram organizações criminosas. Até que ponto a coragem, o comprometimento desses jurados, que não ganham sequer uma gratificação para estarem horas e horas julgando criminosos ou infratores em tese. A situação que há 20 anos acontecia na Colômbia, que hoje é retratada todos os dias no Rio de Janeiro, homicídios decorrentes do tráfico. Nós temos um trabalho no Senado Federal para convencer senadores de criar essa figura típica no direito brasileiro do narcocídio, que é uma ideia que é de um promotor de justiça de Minas há alguns anos. E a indagação que ele faz, professor, toda a experiência, eu já viu de tudo um pouco. Há uma crítica social muito forte ao encarceramento. E também um jargão de que a polícia prende e o juiz solta. Até que ponto essas defesas, e são legítimas, dos direitos humanos, desses segmentos sociais, que impingem uma contraposição às prisões, às medidas mais rígidas da própria atuação jurisdicional, que hoje defende-se que o juiz não pode nada fazer, não pode decretar prisão, ele não pode iniciar a prova. E o senhor é pai de criminalista. Certamente o senhor ouve nas suas refeições várias pontuações, além da sua larga experiência como cidadão, professor, e quero, por isso, ouvi-lo a respeito da violência e o papel do juiz. Nós conseguiríamos conter, diminuir, atenuar essa violência que está hoje em todos os cantos do Brasil? Uma das coisas mais importantes, a professora sabe o quanto isso na história é relevante, é nós entendermos que hoje o nosso nível de violência ele é muito menor do que nós tivemos em tempos anteriores da história. Seja no campo do alcance, seja no campo da vitimação proporcional à população. E a minha fala não significa que a gente acalma e diz, não, está tudo bem, antes era pior. Não é essa a questão. É que nós temos hoje um nível de brutalidade nas relações que é menos admissível do que foi em outros tempos. E, portanto, ele é muito mais ilegal, né, do que ele já foi em tempos anteriores na história humana, em que a brutalidade ela tinha o seu lugar como recorrente, né, ao cotidiano. Portanto, a minha fala, repito, não se dirige a dizer, então, tudo bem, né, se antes era pior, até que nós estamos bem. Não, não estamos. Hoje nós temos muito mais capacidade de uso da violência, né, porque a gente tem mais aparato para isso, portanto, estamos muito mais arregimentados na condição de fazê-lo. Temos muito mais capacidade, inclusive, de detecção da violência. Nós não tínhamos, é só nós observarmos, na década mais recente, o número de casos que pulularam, né, vieram à tona porque alguém estava com um mobile que antes não existia, gravando uma cena, a tal ponto que uma parte da estrutura do executivo no campo da Força de Segurança incorporou a câmera, né, ao uniforme do agente policial para que se pudesse também comprovar, de um lado,
né, a legitimidade do que era feito e, por outro lado, a prevenção do que não deveria ser feito e que a Câmara acabaria expondo, né? O que eu quero dizer com isso? Nós vivemos um tempo em que as nossas ferramentas para a morte, elas são mais poderosas e as nossas ferramentas para a vida também o são. Seja na detecção, seja na possibilidade, né, de recursos de noção, seja na comprovação, o que de maneira alguma nos coloca numa circunstância de serenidade. Ao contrário, até. Por exemplo, ninguém em sã consciência suporia que alguém que pratica uma ofensa à vida coletiva e que isso represente um perigo, né, que seja fortíssimo, que essa pessoa não seja afastada da vida da comunidade. Para usar a expressão técnica aí, o encarceramento. O que se deve discutir, sem dúvida, e vocês o fazem no dia a dia, é que esse encarceramento ele precisa ser preciso. Precisa ser preciso, isto é, não deve haver de maneira alguma uma pletora, né, do sistema penitenciário ou das estruturas de detenção que não sejam absolutamente necessárias, né, naquela circunstância, porque é exatamente isso que leva não só a um inchaço e a um desperdício de recurso, mas a toda uma regimentação, né, que o crime organizado é capaz, lançando mão dos mais frágeis que entram e que não necessariamente tinham que estar ali daquele modo. O que eu quero dizer com isso? Cabe sim ao Brasil olhar, nós falamos muito em reforma política, é necessário fazê-lo, em reforma da educação, da saúde, claro, é um país que está se reformando, né, e precisa fazê-lo de vários modos, mas quando se imagina no judiciário, os passos foram dados nos 30 anos mais recentes, mas eles ainda estão distanciados, né, daquilo que é preciso para o conhecimento da comunidade nacional, por um lado, e, por outro lado, de instrumentos mais decisivos. Eu, de maneira alguma, né, todas as vezes que se entra numa discussão em relação, digamos, maioridade ou minoridade penal, extensão, né, de encarceramento, eu lembro, cuidado, nem sempre, para usar uma analogia, nem sempre a solução está em abaixar o rio, né? Às vezes é melhor levantar a ponte. E esse levantar a ponte se dá aí de vários modos, né? Não é uma situação exclusiva nossa. Acho que o judiciário brasileiro tem, né, uma relevância em pensar sobre isso. A sociedade ainda não entende porque, dizendo algo que ambos conhecem bem, especialmente no campo das ciências sociais, nosso país passou por um processo de urbanização em meio século inédito na história contemporânea. Eu me lembro, em 1974, 48 anos, a primeira vez que eu fui ao estado do Mato Grosso, ainda não havia a divisão, em 1977, claro, a primeira vez que eu fui, há 48 anos, o número de concentrações urbanas era muito diminuto. Cidades que eu conheci pelo caminho, várias delas elas eram pequenas, comunidade que o restante estava na área rural. Em meio século, houve uma aglomeração urbana em várias estruturas e isso gerou, né, a ausência de condições de apoio, de suporte à vida da comunidade e, é claro, trouxe, quando você junta gente, as questões do direito elas ficam mais agudas, né? Gente encontrando gente, você pode ter vários resultados disso. Daí que acho que nós temos uma possibilidade, né, de trazer esse debate a sério. Infelizmente, aí eu queria fechar um pouco o raciocínio, infelizmente, esse debate estava vindo à tona 2018, 2019, e aí o momento pandêmico e outras urgências no cotidiano, entre elas a necessidade de defender a democracia, né, quando a gente imaginava que ela já estava mais cuidada, né, mais protegida, acabaram, digamos, lateralizando essa reflexão que o professor traz agora, né, e que não pode ser deixada de lado. O fato de ter suspendido momentaneamente a discussão enquanto a gente cuida de ficar vivo, né, não significa que essa questão ela seja irrelevante. Ao contrário, ela precisa retornar. Muito bem. Professora Eliane? Professor Cortella, eu tenho uma preocupação que eu tenho dividido com meus colegas da universidade, provavelmente o senhor também tem dividido essas preocupações,
que, assim, primeiro nós avaliamos que nós não gostamos do século XXI, achamos ele muito esquisito, né? Então, mas esquisito no sentido de que questões óbvias retomam o debate, questões que a gente não precisaria mais voltar. E por que eu estou chamando atenção para isso? Porque o século XXI trouxe um conservadorismo na sociedade, na política, um conservadorismo que se opõe à própria noção da existência da justiça, da magistratura, que é a ciência. Então, e eu acho que ela coloca, nós achamos nessas nossas discussões, que há uma requisição para a magistratura hoje que não existia antes. Hoje, a magistratura precisa estar atenta para as questões que o executivo e, por vezes, o legislativo se afasta da lógica da ciência para trabalhar em outras perspectivas, né? Então, eu acho que essa é uma requisição muito pesada para a magistratura, porque tem, além de estar atento e forte, né, ainda precisa estar atento à distribuição dos poderes, de que é a competência de cada um. Mas, assim, queria saber se o senhor concorda com essa afirmação de que há uma requisição para que a magistratura assuma o controle do Estado para ir no caminho, vamos dizer, que o iluminismo, que a Revolução Francesa nos coloca. Isso é antigo, né? Isso é óbvio, mas são questões que têm retomado nesses tempos atuais. Olha, aquilo que se chama cada vez mais de judicialização do nosso cotidiano é uma representação, de um lado, da importância do judiciário, mas, por outro lado, também de um desequilíbrio entre as estruturas de poder. O nosso, hoje, judiciário no Brasil tem que decidir, no dia a dia, tantas coisas que deveriam ser objeto de debate por parte do Legislativo e implantação pelo Executivo, que uma das coisas daquela resolutividade que eu antes colocava, né, que é substitutiva, isto é, parte do judiciário está dando a resolutividade que tem que vir do legislativo e do executivo e não está lidando com as questões internas que carrega. Eu acho, sim, que a magistratura precisa atualizar-se mais em várias dimensões. Não estou dizendo que ela está envelhecida. O que eu acho é que há um tempo, né, de ação, de maturação, que está mais lento do que deveria em relação aos passos para essa atualização. Nós atualizamos aplicativos no cotidiano, né? Nós atualizamos, né, as informações a cada hora. É um exemplo que é muito usual. Qualquer um de nós hoje que pegar um jornal logo de manhã, né, o hábito que alguns de nós temos vindo do século XX, né, de pegar um jornal e lê-lo, já tem clareza quando começa a ler que ele está desatualizado. Que a gente está lendo naquele momento notícias de ontem. E você e eu, como qualquer pessoa, né, sabe o quanto que essa capacidade sucessiva de fatos leva alguns de nós a um movimento que é um pouco mais, vou usar a expressão usada pela professora, conservador. Eu vou usar uma coisa de novo, né, uma alegoria caipira que sou. Né, uma das coisas que eu mais gosto é de ouvir cigarras, né, das muitas vezes que estive, né, no Mato Grosso e posso estar, eu aprecio as cigarras. As pessoas sabem que a cigarra ela fica décadas reclusa. Ela só eclode num determinado momento e parece que vem quase todas de uma vez só. Tá? Alguns de nós nem lembramos que algumas cigarras elas vivem muito mais do que nós. Né? É claro que depois que ela começa com a sua estridência, ela tem uma vida mais curta. Mas ela tem um tempo de latência que é muito forte. Esse conservadorismo que ficou latente no século XX, ele se transformou, professora, no meu ponto de vista, num reacionarismo no século XXI por parte de uma grande massa, que se assustou muito fortemente com mudanças que, lidadas no campo das elites intelectuais ou econômicas, trouxeram uma atualização paulatina, mas em meio ao conjunto da população, questões morais, alterações de costumes, decisão, né, em relação ao livre-arbítrio, tudo foi muito repentino. De repente, durante décadas se imaginou no campo religioso que forças do mal, demônios estavam à nossa volta. E aí vem uma conversa por parte de alguns de que os demônios, talvez seja melhor relativizar essa ideia de atribuir à própria pessoa aquilo que ela faz ou que o outro faz,
tirou um pouco a escora, né, aquilo que segurava algumas das formas de ação. E aí, sem dúvida, o judiciário, no meu entender, olhando de fora, claro, estou falando sobre, não estou falando de. Falar de é falar de dentro, falar sobre é falar de fora. Ele perdeu um pouco de uma visão antropológica, né, da sociedade. Acho que a antropologia social, ela tem que ter uma penetração maior na formação também, né, da magistratura, para se notar que um pouco o que hoje a gente entende como movimento conservador, ele é quase uma estrutura reacionária, né, que deseja voltar ao mundo que era idílico só na cabeça das pessoas, mas que era mais pacífico, mais convivente, que a gente resolvia as coisas no braço ou na hora, e não tinha esse negócio todo de ficar oferecendo direito para todo mundo, não tinha essa história de achar, né, que uma empregada doméstica tem que ter registro de trabalho e folga, né, não tinha que achar que, né, uma pessoa, ela, porque ela paga um serviço público, ela pode acionar, né, esse mesmo poder público, tudo ficou menos ordenado na cabeça de algumas pessoas. E é claro que elas aderiram a projetos que entendam a noção de ordem. Está tudo na desordem, vamos trazer a ordem. E essa ordem em larga escala é menos a ordem e mais, né, a confusão, a desordem no campo mental. Daí que, sim, é uma preocupação. E eu, de modo algum, imagino, né, que a magistratura ficaria fora desse tipo de turbulência. Mas a magistratura, ela tem mulheres e homens muito inteligentes a ponto de unirem essas capacidades para conseguirem ultrapassar esse passo, né, que vai muito além, né, da mera existência. Ele é um propósito de vida e algo que, aliás, precisa ser feito para tornar mais honrosa, né, essa atividade. É isso, professor. Olha, maravilha ouvi-lo e poder transmitir aos colegas no Brasil, em especial Mato Grosso, todos esses conceitos, essa visão sobre o magistrado. Professor, satisfação, como dito no início, imensa. A gente está já chegando ao final do nosso programa e nós vamos, então, formular, eu e a professora Liliana, as nossas duas, a terceira e última pergunta de cada um. E eu gostaria de avançar, professor, e é mais uma opinião para ouvi-lo, porque nós, em Mato Grosso, é o único tribunal do Brasil que possui uma comissão especializada sobre estudos, pesquisas e estudos sobre drogas. E isso para a identificação de pontos fracos e fortes na atuação, mas, sobretudo, para entender a política e o controle sobre drogas e separar com maior clareza a figura do traficante, a figura do usuário e a figura do usuário traficante. Inclusive, eu desenvolvo uma tese a nível de doutorado e, graças a toda a perspectiva do mestrado que realizei sob orientação da professora Liliane, é que nós estamos encaminhando uma conclusão comparativa da política sobre drogas Brasil, Colômbia, Uruguai e Portugal. E eu estou quase que a afirmar que, por mais crítica que a legislação brasileira sofra em relação à criminalização, ao proibicionismo, nós temos uma legislação que, comparada, permite ao juiz separar o usuário, separar o dependente, separar o traficante. E aqui não há, nessa pesquisa, nesse trabalho, uma defesa à descriminalização das drogas ou à legalização da cannabis, que é uma tendência mundial. Mas nós precisamos encarar essa realidade. O juiz precisa entender essa percepção que não nasce em processo, ela nasce na sociedade, dentro das famílias, nas relações humanas, sobre essas duas categorias. Descriminalização, e aí é uma amplitude, porque envolve drogas danosas, drogas letais, e aqui eu cito o crack, mas, por outro lado, dentro de uma possibilidade de convivência, uso recreativo de outra droga, no caso a maconha, que vem sendo aceita, vem sendo inclusive explorada pela indústria e chegou
E eu conheci essa realidade em Montevidéu de ser vendida em farmácia. Veja, não se trata de um coffee shop como na Holanda ou de uma loja que se vende produtos, mas uma farmácia. Então, eu gostaria de ouvi-lo a respeito, professor, sobre essa tendência, como cidadão, professor, filósofo, a respeito das drogas e essas duas variantes que caem, despejam dentro do judiciário. As drogas ilegais, assim denominadas, por serem aquelas que não têm autorização e nem promoção e nem incentivo direto público, né, para o seu consumo, elas alternam no tempo histórico. Isto é, parte das coisas que hoje são consideradas, né, dentro desse campo das drogas ilegais não o eram, e vice-versa. Né? Eu falo isso sem dificuldade, porque eu fui fumante, né, durante 30 anos. E aquilo que, quando eu comecei a fazer, depois de uma parte do tempo, não só era uma droga legal, como ainda é, mas que era objeto de encantamento, de charme, de sedução, pouco a pouco, com medidas concretas de pressão externa e de convencimento interno, foram deixando de ter essa marca encantadora e levaram, inclusive, essa área, né, da indústria a migrar para outros negócios, dada a perda, né, da atratividade econômica que isso carregava. Eu digo isso no sentido de que nós temos um desperdício muito forte de recursos humanos e econômicos no combate a algo que nós não temos toda a necessidade de supor que precise ser combatido. Falo eu daquilo que é, né, a droga ilegal hoje mais leve, tal como nós tivemos a experiência da lei seca, né, nos Estados Unidos durante um período cujo resultado é quase nenhum, foi a promoção, né, de uma criminalidade expressiva. Não é um tema tão fácil, porque a droga ela não vem por si. O fato dela produzir, a droga ilegal especialmente, mas não exclusivamente, porque o álcool, por exemplo, que é uma droga legal, também produz dependência e também produz consequências muito nefastas para quem acaba se tornando um alcoolista ou uma alcoolista. No entanto, lidar como um negócio é só estrangulá-lo. E em vários países do mundo, o judiciário auxilia a estrangular o negócio, impedindo as fontes de financiamento por parte de quem o faz de modo criminoso. Lidá-lo como um problema de saúde pública, e ele o é também, necessita de uma integração entre as várias atividades do Poder Executivo com o Legislativo e o Judiciário, para que a gente possa dar conta, de modo integrado, né, de não tratar parte das pessoas que acaba sendo doente, né, e, portanto, dependente, como sendo exclusivamente criminoso ou criminosa. E é claro que no campo da legislação e, mais ainda, do exercício daquilo que o judiciário tem de fazer, isso que o professor levantava. Ou seja, a nossa legislação ela não é tão amarrada que obrigue o magistrado ou a magistrada a dar uma exclusiva conduta óbvia, né, quando detecta algo a ser, né, legislado, a ser judicializado naquele ponto trazido à tona. Eu não acho que a gente deva utilizar tanto recurso como usamos para algo que, tendo experiência em outros países, permite que a gente já aprenda com o que foi feito, né? A ideia da droga ser exclusivamente uma questão moral é um equívoco. Olhá-la apenas como uma questão de saúde é um equívoco. Olhá-la só como uma questão policial é outro equívoco, né? E é necessário ter uma integração dessas várias perspectivas. Acho que aquilo que está no campo da decisão individual, né, a substância que eu, Cortella, decidir consumir, que esteja no campo individual e que não produza dano, né, que não produza dano a mim ou a outras pessoas, é uma decisão que cabe a mim, tal qual, né, com outras coisas. Tudo aquilo que estende o dano, né, a outras pessoas e, ao mesmo tempo, faz com que eu me coloque, né, num ponto em que o dano ultrapassa a possibilidade de fruição, é necessário que eu seja cuidado pela minha família de forma primária, né, e de forma subsidiária, né, pelo poder público. Afinal de contas, a tarefa é proteger. Mas é um debate que nós estamos só no começo ainda.
nós ainda estamos iniciando, citando aí, né, a Holanda, Portugal, né, a ideia mesmo que tivemos e temos com observação no Uruguai, são experiências que são muito recentes. Elas não têm ainda algumas décadas de observação, ela entrou, né, num campo ainda experimental. Mas eu sou avesso, claro, como qualquer pessoa, a que se faça uma confusão, né, entre o usuário e traficante. O usuário e traficante tem que ser olhado também como traficante, né, não pode ser olhado exclusivamente, né, no polo. Como eu não tenho sedução por esse mundo das drogas, eles não fazem parte, nunca fizeram do meu cotidiano, e não se pode dizer que eu não tive ocasião, afinal, né, eu nasci nos anos 1950 e vivi os anos 1960 como jovem e 70, né, o que significa que, no meu caso específico, ou no caso de filhos e filhas, netos e netas, o trabalho familiar interno ele tem, né, uma presença mais forte para que a gente não deixe de chamar a atenção, mas também não aterrorize naquilo que não é. Eu gosto muito quando esse tema vem à tona, fico feliz que estejam fazendo estudos, né, mais fortemente nessa direção, porque o que não dá é para a gente fingir que o problema não existe. Aí sim, é uma atitude infantil, né, que nem criança que fecha os olhos para ver se as coisas desaparecem. E elas não desaparecem. Quando você abre o olho, elas estão lá de novo, né, professora? Maravilha. Professora Eliane, a sua última indagação e também, por favor, as considerações finais ao professor Cortella. Bom, eu quero começar com umas considerações finais. Quero agradecer esse momento ao desembargador e ao professor Cortella. É realmente um prazer estar na sua presença e ouvir o que o senhor tem a dizer. Não, eu só queria ouvir mais um pouco a sua percepção acerca desses desafios da magistratura para esses tempos. Só isso, eu acho que eu já estou contemplada com as questões que eu gostaria de dialogar e agradecer muito esse momento, essa convivência, se é que isso é possível online, né? Mas, enfim, é o que temos, então, agradecer mesmo. Que bom. Fico feliz, tenho uma admiração grande pela Universidade Federal do Mato Grosso, né? Tenho família que nela ensina, né? Pessoas que são capazes no dia a dia, na área de educação. A Bárbara, minha colega. A Bárbara, exatamente, a Bárbara Cortella, que tem atividade, e gosto, né, de lembrar o quanto que uma universidade tem sim de trazer à tona, né, reflexões que nos permitam ter a possibilidade, né, de proteger o futuro. E quando se pensa nos desafios da magistratura, eu acho que o mais forte é não deixar que eventual cansaço se transforme em desalento. Há um cansaço forte hoje na magistratura porque as demandas são imensas, as requisições elas são múltiplas, a alteração de conteúdos que antes eram um pouco menos variados, ela foi muito veloz. Portanto, o que se requisita, né, de um magistrado, de uma magistrada é muito forte. Ademais, o fato de ter havido em vários locais um intervalo muito grande de concursos públicos fez com que a gente tivesse quase que um vazio entre a geração com mais idade de magistrados e magistradas e a que chegou depois, né, sem ainda uma experiência, né, tão forte no dia a dia para esse provimento. Por isso, acho que o principal desafio é fazer algo que um grande advogado, mais conhecido na área de educação, Paulo Freire, né, que fez o doutorado dele, ele cursou a Faculdade de Direito do Recife, hoje é a Universidade Federal, né, de Pernambuco, e fez o doutorado dele em Direito, né, porque dessa área Paulo Freire lembrava sempre a importância de nós recordarmos algo sobre a escola, que eu acho que vale para a magistratura. Quando ele dizia, na escola sozinha não vai mudar o mundo, mas sem a escola o mundo não muda, né? A magistratura sozinha não vai mudar a realidade, mas sem a magistratura essa realidade não muda para melhor. E, portanto, acho que o que é mais forte dentro disso é colocar-se, primeiro, a necessidade de cooperação. Entender que cada pessoa ganha força quando se agrega a outro. Segundo, ter disponibilidade para aprender aquilo que não sabe.
né? E, portanto, a humildade intelectual, não como sinônimo de subserviência, mas como sinônimo, né, de abertura, de capacidade de aperfeiçoar aquilo que você tem, daí a necessidade, né, de uma escola. Mas, por último, algo que eu digo com frequência, que eu não queria deixar, né, de trazer também aqui à tona, a finalidade do poder é servir, não é se servir. Todo poder que, em vez de servir, serve a si mesmo, esse é um poder que não serve. Poder não é autosserviço. Poder é serviço a uma comunidade de vida. O poder paterno, o poder do magistério, o poder do magistrado, o poder empresarial. A tarefa do poder é servir, não é se servir. Se a gente tem essa perspectiva, evidentemente, que o propósito da nossa vida ele fica mais, né, muito mais expressivo, muito mais forte, muito mais válido. Afinal, a nossa mortalidade, que é cada vez mais evidente quando a gente tem uma pandemia, ela não tem de nos assustar. O que tem de nos assustar é a vida fútil, banal, descartável, inútil. E nessa hora, claro, a gente sempre lembra aquilo que marca, né, esses caminhos e que, de novo, citando, né, o Manuel de Barros, lá no ponto de partida, ele dizia: fazer poesia é voar fora da asa. Fazer poesia é voar fora da asa. A magistratura tem, vez ou outra, que voar um pouco fora da asa, porque isto é elevar a criatividade, tal como a docência, tal como o magistrado, mas dar uma voada fora da asa não é translocar, né? Não é enlouquecer, não é desvario, mas é ser capaz de olhar, né, para além daquilo que está no horizonte imediato. Não é isso, professor? Muito bem. Nosso profundo agradecimento ao mestre mais amado do Brasil, que abrilhantou o nosso canal de comunicação e de educação judicial, que é o nosso propósito por via desse programa. Nós queremos, então, registrar essa edição histórica com um agradecimento e o apoio da nossa equipe técnica, em especial para a Keila Maressa, que teve a incumbência e conseguiu a entrevista com o senhor e está conosco desde o início na nossa gestão e é testemunha que, na minha posse, em 1º de março, até pedi à Agência Sofia, não sei se chegou a vossas mãos, mas o apontamento que nós queríamos tê-lo na escola de alguma forma. Nós já tivemos o primeiro curso de filosofia online, essa oportunidade com esse programa e o nosso desejo é de tê-lo presencialmente em Cuiabá. Professor, de coração, mais uma vez, meu muito obrigado. E assim encerramos a edição do programa Magistratura e Sociedade, desejando que todos possam estar conosco num próximo programa. Fechamos assim esta edição.